E aí, pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para responder algumas perguntas rapidinho. Deixar aquele forte abraço para vocês que têm acompanhado nosso canal aqui no YouTube e a nossa página no Facebook, tá? Primeira pergunta que eu quero responder, me fizeram essas perguntas pela página lá no Facebook, estou postando aqui para vocês hoje. Me perguntaram se quando a pessoa chega na faixa coral, ela herda os danos da faixa preta. Eu vou dizer que herda, porque a faixa coral ela identifica que a pessoa chegou no sétimo dan, mas um faixa coral ele pode lutar como faixa preta normalmente. A gente tem um exemplo, por exemplo, o mestre Cosmo Dias, ele luta como faixa preta porque ele é um faixa preta sétimo dan. Só que por mérito, aí você vai buscar isso daí lá no jiu-jitsu tradicional. Quem já assistiu meus outros vídeos de jiu-jitsu de regra de graduação sabe disso. Por mérito, a pessoa tem uma faixa diferenciada a partir de um determinado grau. Mas faixa preta, sétimo dan, que é o faixa coral, ele pode lutar como faixa preta e ele herda assim os danos dali. O que não pode é o faixa preta lutar como marrom, faixa marrom lutar como roxa, isso não pode. Mas um coral lutar com a faixa preta pode, consoante que essa faixa tenha a ponteira branca, que é a ponteira de competidor. Ok? Primeira pergunta respondida. Segunda pergunta. Para eu me federar a IBJJF, ou a CBJJE, ou não sei, qualquer outra federação, o meu professor tem que estar federado? A lógica diz que sim, principalmente na IBJJF. Seu professor tem que estar federado, a gente já falou isso em regras de graduação, tá? E ele tem que estar federado e tem que ter acima de 3 DANs para a IBJJF reconhecer. O que acontece? No mundo, a IBJJF hoje é uma potência em relação à federação. No Brasil, a gente tem a CBJJE, que está ganhando seu espaço aí de uma maneira mais prática, porque a IBJJF foi para os Estados Unidos com os Gracies, levaram para lá agora, e ela continua sendo a Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro, mas agora a sede está para lá. Então, a CBJJE, que é de Jiu-Jitsu esportivo, ela está ganhando espaço no Brasil, ela está ganhando corpo, vamos dizer assim, tá? Tem outras federações? Tem a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo, a Confederação Nordestina, a gente tem o Dojo Cian, que é o Conselho Internacional de Artes Marciais, que compõe também Jiu-Jitsu. A gente tem a Federação Estilo Ivan Gomes, lá em Recife. A gente tem várias federações, mas as duas principais hoje que são reconhecidas são essas duas, tá? Reconhecidas que eu digo de caráter nacional, porque tem gente no Rio de Janeiro que não conhece algumas federações do Nordeste, por exemplo, e tem gente no Nordeste que não conhece algumas federações do Rio. Mas isso daí é uma outra história. Só quero dizer que sim, é necessário, é a lógica que o seu professor seja federado a uma dessas federações para que você se federe também. Ok? Terceiro, o pessoal pergunta se é para pagar exame de faixa. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O cara passa a vida toda treinando, o cara passa a vida toda aprendendo, o cara passa a vida toda se dedicando e chega na faixa preta. Chega na faixa preta, o que ele quer? Ele quer a recompensa disso. Primeiro a recompensa, o valor moral. Ele quer ser reconhecido como faixa preta. Para isso ele se dedicou a vida inteira. Mas agora ele está vivendo disso, porque ele se especializou nisso. Então, a Federação Internacional, a Federação Esportiva, a Federação Desportiva, a Federação Ivan Gomes ou qualquer outra federação, ela não pode obrigar o aluno a pagar e nem pode dizer que ele não tem que pagar, tá? Eu levo isso que vai de professor para professor. Como aluno, eu falo uma coisa para vocês. Às vezes a gente quer um pouquinho de graça. Às vezes a gente quer um pouquinho mamão com leite. Não, porque eu treino aqui, eu pago minha mensalidade, pô, perfeito. Só que o teu professor, ele tem todo um histórico, ele tem toda uma técnica que ele teve que aprender para te passar esse ensinamento, para te passar esse conhecimento. Então, vamos valorizar mais um pouquinho o professor. Se o teu professor cobra o exame, paga. Se o teu professor cobra a diplomação, paga. Porque ele, lá atrás, pagou um preço muito maior para te dar um diploma de faixa azul e de faixa roxa. Ele lá atrás, muitas vezes, não teve os recursos que você tem hoje
para aprender jiu-jitsu de uma maneira mais dinâmica. Antigamente a gente não tinha essas videoaulas de YouTube. Hoje a gente tem, tirar uma dúvida aqui, outra ali. Antigamente você não tinha tanta facilidade para conseguir um kimono. Hoje você já tem. Me refiro antigamente a 20 anos atrás. Teu professor é faixa preta 2, 3 dan, ele tem mais ou menos isso de tempo de tatame já. Ele não teve essa facilidade, eu não tive essa facilidade. Com kimono, com aula, com academia, eram muito poucas as academias. Então vamos valorizar o esforço que teu professor fez para chegar até aí. Porque ele não é só um cara que está te ensinando jiu-jitsu. Ele é um cara que dedicou a vida dele toda a isso. Dedicou a vida dele toda a aprender o que ele te ensina hoje. Certo? Para a gente zerar aqui a última, pode ser uma situação aí num grupo de Facebook. Um cidadão postou uma foto lá, com alguns graus na faixa, rolou uma polêmica. Eu fui uma das pessoas que comentei e vou fazer esse comentário de novo aqui. Regra de graduação jiu-jitsu brasileiro, regra de graduação jiu-jitsu tradicional. Dá uma assistida que vocês vão saber do que eu estou falando. Cara, não é que as pessoas não tenham o direito de serem graduados, mas a gente tem que trabalhar com raciocínio lógico. Isso eu estou falando para qualquer professor, tá? Se você tem mais graduação do que eu ou menos graduação do que eu, o problema é seu. Eu não posso lhe ajudar, muito menos posso lhe obrigar a fazer o que eu penso que é certo. Porém, a gente trabalha com raciocínio lógico. Há 20 anos atrás, para você chegar numa faixa azul, você passava 2, 3 anos. Há 20 anos atrás, para você chegar numa faixa preta, você passava 10, 15 anos. Hoje, está se formando faixa preta em forma de bolo. Hoje, o cara é faixa preta com 3, 4 anos de treino. Hoje, o cara com 6 meses está na azul. E não é assim que funciona. Aí você pode dizer, a academia é minha, então forme seu aluno faixa preta daqui a um mês. Faça isso. É um favor que você faz para a humanidade. Prejudicar um aluno. A IBJJF me pede período mínimo juvenil e adulto de 1 ano entre a branca e a azul. 2 anos entre a azul e a roxa. 2 anos entre a roxa e a marrom. E 2 anos entre a marrom e a preta. Regra. Não sou eu que estou falando. Vai buscar regra. Vá fazer curso de arbitragem para você saber do que eu estou falando. Professor que está fazendo errado e depois ficar dizendo que eu estou falando besteira aqui no YouTube, tá bom? Vá buscar na regra. Você não pode pegar um aluno que chegou um dia desse na academia porque ele ganhou 2, 3 campeonatozinhos ali e dar logo uma graduação de azul pro cara, encher o cara de grau, fazer o cara acreditar que ele é o super-homem do tatame. Todo atleta é superável. Herbert Santos superou muitos atletas por aí. O cara se tornou um monstro do tatame e um dia foram lá e superaram ele, venceram ele. E ele não ficou falando lamentação porque ele é o faixa preta, isso, aquilo, não. Ele continua treinando e ele continua se dedicando. Agora, quanto tempo ele passou para chegar lá? Essa é a pergunta. Muitos e muitos anos. Estou dando só como um exemplo, tá? O Herbert Santos não é o tema da minha conversa agora aqui. É só um exemplo. Mas Herbert Santos passou muito, muito tempo treinando. Tem muito cara que está treinando hoje aí, está pegando 2, 3, 4 graus na faixa branca e já acha que vai passar para azul com 6 meses de treino. Tem muito cara que, porque está treinando com faixa roxa, faixa azul, que treina com faixa marrom, ele acha que já merece uma marrom sem nem passar pela roxa. Não funciona assim. Temos regras e raciocínio lógico. Segue um padrão. Assim como você aprendeu, siga um padrão. Não forme um monte de graduado para sua academia ter um monte de graduado. Forme atletas completos, que no campeonato que ele ganhou, ele ganha, num campeonato estadual ele ganha, e se sair daí para ir para o Mundial, ele vai ganhar também. Ele não é só aquele atleta que ganha campeonato de fundo de quintal, como tem muito professor formando atleta assim, enchendo o cara de medalha de campeonato interno de fundo de quintal. Quem participou vai entender do que eu estou falando. E aí o atleta está achando que ele é o Rickson Gracie do jiu-jitsu brasileiro. Mas se colocar confronto ele frente a frente com um atleta que treina mesmo de verdade, que se dedica, que não está pegando grau à torta direita, aí ele vai perceber que não é da maneira como ele está pensando.
Então, professor, mantenha aí uma linha de raciocínio lógica, tenta fazer teu aluno aprender jiu-jitsu de verdade e pare de dar graduação desenfreada para os alunos, tá bom? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo, fica com Deus, te inscreve aqui no canal, se inscreve lá, curte a nossa página no Facebook, tá aqui na descrição do vídeo. Dia de sábado, das 10 da manhã às 2 da tarde, tá na descrição do vídeo também aqui, Mal Web Rádio. Você baixa no seu celular, você acessa o site e participa comigo ao vivo do programa em caráter experimental. Então, até a próxima, até o próximo vídeo e os